Tem quem ame, tem quem odeie. Para alguns é divertida, para outros é um pesadelo. Sim, eu tô falando da matemática. E é para simplificar essa disciplina tão importante que a gente preparou o episódio de hoje. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Acredite se quiser, você não precisa sofrer para aprender matemática. Existem técnicas para facilitar a aprendizagem dessa disciplina e tornar o seu estudo mais simples e prazeroso. Para conhecer algumas dessas estratégias, hoje eu converso com Vinícius Dias, professor de matemática do Colégio Vértice de São Paulo. Seja bem-vindo à Primeira Jornada, Vinícius. Oi, Zá, tudo bem? Eu que agradeço o convite, obrigado, viu? Imagina, o prazer é o nosso. Vamos falar um pouquinho sobre matemática, entender, né, Vinícius? Primeiramente, assim, por que a gente aprende e estuda matemática durante a nossa jornada escolar? Assim, o que você pode trazer pra gente da importância dessa disciplina no nosso dia a dia, na nossa vida dali pra frente? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que tudo que a gente tem no cotidiano aí tem matemática, né? Então, a gente tem que fazer, por exemplo, o cálculo do nosso salário, ou as contas que a gente vai pagar, ou eu tenho que medir uma distância de um lugar até outro, ou eu vou medir a quantidade de quilômetros que eu vou correr em tal dia, né? Ou então eu vou avaliar as possibilidades de escolha para a compra de uma casa ou de um carro. Então, se você reparar, né, eu acho que toda a motivação aí, muito daquilo que a gente vive no cotidiano, tem matemática. Então, eu acho que é uma matéria chave aí, principal, né, pra gente avaliar e também para aquilo que a gente precisa usar, né, na nossa jornada aí, né, tanto nos estudos quanto na vida prática mesmo, né. Você deu vários exemplos aí de coisas que são realmente do dia a dia, que a gente às vezes até esquece que a gente tá usando a matemática ali, né? Então, é verdade, né, então você pensa, por exemplo, às vezes você vai fazer um investimento, né? Você quer saber quanto que você vai ganhar, ou você quer saber se você pode fazer uma compra, se você não pode, né? Você vai fazer uma viagem, você faz um orçamento, né? Então, tem muita coisa aí. Eu acho que essa é a grande motivação para estudar matemática, pelo menos é assim que eu costumo levar o meu curso, né? E Vinícius, por que você acha que para tanta gente assim, a matemática ela parece tão difícil, entediante? Por que você acha que ela entrou nesse lugar na mente de tanta gente? Eu vou te dizer com sinceridade, eu acho que primeiro que é muito estigmatizado, assim, né? Todo mundo tem um medo de matemática, todo mundo tem uma preocupação, uma coisa, eu não sei matemática. E eu acho que o método às vezes desmotiva, sabe? Eu acho que o papel do professor, professor de matemática nesse ambiente é tentar uma motivação prática para tudo aquilo que ele está estudando, né? Tudo aquilo que você vai estudar matemática tem uma motivação prática. Não existe matemática pela matemática. Na verdade até existe, mas eu acho que você pode associar, principalmente no ensino médio, tudo aquilo que você vai estudar com uma aplicação prática. Então, vou te dar um exemplo prático. Esses dias eu recebi uma publicação do Instagram de um café que eu adoro. E a publicação era assim: a gente tem 3 tipos de cafés diferentes no nosso brunch, tem 12 tipos de lanche e tem 3 acompanhamentos. E aí eles perguntaram, de quantas maneiras eu posso montar esse brunch? Então, isso é uma coisa que eu levei para aula, sabe? Então, um exemplo prático daquilo que você vai montar, quantas possibilidades, ou se você olhar para o tamanho de uma árvore, se você consegue fazer uma estimativa do tamanho. Então, acho que se você levar as coisas para a prática, o método que você aplica faz com que isso seja muito menos estigmatizado e seja mais amigável, vamos dizer assim, né? Super, eu acho que realmente esse ponto é um ponto-chave que você trouxe aqui pra gente, porque quando a gente coloca, né, todos esses conceitos, teorias na prática, a gente consegue ficar até mais próximo, fica uma coisa mais amigável mesmo. Essa palavra que você usou eu achei muito legal, porque não distancia tanto, né? Eu acho que o grande motivador no caso dos alunos, é despertar a curiosidade intelectual, né? Então, eu acho que a partir do momento que o aluno está motivado para isso, essas coisas fluem de maneira mais natural.
né? Então, levar os exemplos práticos é super importante. Claro que tem tudo envolvido, né? Tem o entendimento da teoria, tem a aula, tem o professor, mas eu acho que a grande motivação é essa. E tem gente também, Vinícius, que vai entrar no mercado de trabalho, vai procurar uma carreira, às vezes fugindo da matemática, né? Fala assim, vou escolher algo que não tenha nada a ver com isso. Existe alguma carreira que não tem contato nenhum com a matemática ou isso é uma lenda? Não, acho que é lenda, porque, por exemplo, para você que é jornalista, curso de jornalismo tem matemática, né? Porque você tem que fazer investigação de coisas, você tem que levantar dados, você precisa ter um argumento de autoridade para falar aquilo que você precisa publicar. Então tem matemática. Um médico trabalha com estatística, não é verdade? Historiadores trabalham com dados, os geógrafos trabalham com fuso horário, por exemplo. Então, eu acho que assim como a língua portuguesa, é uma disciplina chave, assim, para todos os lados aí daquilo que você precisa estudar. Eu não diria que a palavra não tem como fugir, mas eu acho que tem carreiras que tem mais, né? Obviamente, engenharia, administração, esse tipo de coisa. Mas as outras carreiras acho que não escapam, entre aspas, aí, de ter que, pelo menos, saber um pouquinho, né? Gente, matemática tá na vida, então não tem como, né, você tentar fugir disso. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a conversa continua. Volta já. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Tô de volta para continuar o bate-papo aqui com o Vinícius, professor de matemática do Colégio Vértice de São Paulo. Então, Vinícius, vamos agora pensar numa forma de ajudar quem tá ouvindo a gente. Como que alguém que sofre, né, que tem aquela luta interna com matemática, pode tornar essa aprendizagem mais simples, mais prazerosa? Você trouxe um pouquinho, né, no primeiro bloco sobre a coisa de ligar com o seu dia a dia. Tem mais alguma dica que você lembre que possa dar pra gente? Algumas coisas que eu julgo bem importantes para os alunos, né, do ensino médio. Primeiro de tudo é isso, conhecer a motivação daquilo que você está aprendendo. Esse é o ponto-chave. Eu acho que um grande foco na teoria é uma coisa muito importante, então aproveitar muito as aulas dos professores para quando eles estão ensinando a teoria, você saber o que você está aprendendo, de que maneira você está aprendendo. Então, transformar a aula, pelo menos isso funcionava muito comigo quando eu era aluno, fui aluno do ensino médio também, e eu tento colocar isso nas minhas aulas. Então, explorar o máximo da teoria, daquilo que você está aprendendo, tentar captar muito daquilo que você tem, e aproveitar o máximo daquilo que seu professor oferece. Então, tirar todas as dúvidas, conversar com ele, ser muito sincero sobre aquilo que você está aprendendo. Acho que perguntar mesmo para o professor, e eu acho que não ofende isso, falar, mas para que serve? Qual é a motivação de eu aprender trigonometria ou aprender análise combinatória? Ter um grande foco na hora de fazer os exemplos de aula com o professor, e acho que refazer também os exemplos de aula daquilo que você aprendeu em casa também é uma grande motivação. Acho que é uma coisa muito importante para você abstrair mesmo, para você internalizar o que você aprendeu. E tem duas coisas que são muito importantes, na minha opinião, para aprender matemática. A primeira delas é ter uma boa rotina de estudos. Então, ter de fato, acho que isso funciona com todas as matérias, mas com matemática principalmente, ter uma boa rotina e uma boa organização de estudos também, sabe? Você ser organizado, saber o que você está fazendo, ter hora para começar, ter hora para terminar, funciona muito. E uma coisa que eu também costumo explorar, acho que é muito legal, é assim, você estudar em grupo, estudar com os amigos, porque sempre que você faz um estudo aí em grupo, com seus amigos, né, tem sempre alguém que sabe um pouco mais de uma matéria, o outro sabe um pouco menos, um ajuda o outro, né? Então não é aquela coisa, embora seja muito importante, né, o contato do professor com o aluno, mas o seu contato com seus amigos também naquilo que você está aprendendo é maravilhoso. Então, acho que são coisas que facilitam, né, esse tipo de aprendizagem. Uma coisa muito interessante e que eu tenho visto acontecer é assim,
estudar em grupo demanda que você vai, em algum momento, ensinar um pouco da matéria que você aprendeu para o seu colega. E esse tipo de coisa faz com que o seu nível de aprendizagem aumente tanto, sabe? Quando você aprendeu um exercício e consegue transmitir isso para o seu colega, sabe? Mesmo que não precisa ser de uma maneira totalmente didática, mas assim, você ensinar ele aquilo que você fez, isso é uma valorização assim do seu aprendizado. Acho que até mais do que pro colega, sabe? Realmente, quando a gente explica algo que a gente aprendeu, a gente tem que organizar aquela ideia, né, para outra pessoa conseguir entender. A gente tem que, né, criar uma linha de raciocínio. Isso é muito rico para aprendizagem, com certeza, sem dúvida. E, Vinícius, além dos conteúdos de sala de aula, onde que alguém que está a fim de investir nisso, aprender um pouquinho mais, pode estudar? Tem algum canal na internet, conteúdos que você possa indicar? Tem, eu acho que na internet a gente tem de tudo. O que eu digo tem muitos canais muito bons de estudo, tem muitos sites na internet que você tem organização de estudos para fazer teoria e prática, resolução de exercícios, e tem também aqueles métodos milagrosos que não funcionam, né? Então, eu diria, tem muita coisa, mas eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Então a internet é muito valiosa quando você consegue pegar, por exemplo, uma videoaula de qualidade, uma coisa que o professor ensina bem a teoria, explica exercícios, ou quando você pega um site, por exemplo, que nem tem um site chamado Khan Academy, que é um conjunto de exercícios em que você aprende a teoria numa videoaula e tem um conjunto de exercícios para você aprender, também é muito rico e é de grande qualidade, organizado por professores de muita competência também. E tem aqueles momentos daquela coisa, vou te ensinar a fórmula mágica que você vai aprender em 5 minutos a fazer a prova, que não funcionam, obviamente, né? Nada é tão simples assim, né, gente? Não tem esse caminho rápido para as coisas desse jeito. Achei muito legal o papo, Vinícius. Você trouxe a matemática mais para perto, porque às vezes existe esse conceito geral, né, da matemática, aquele lugar tão difícil e, nossa, desafiador. E eu acho que foi muito legal você mostrar pra gente que no nosso dia a dia a gente pode olhar para as coisas que a gente está fazendo sem nem pensar e ver a matemática ali, né? Essa é uma dica que eu até vou deixar para os nossos ouvintes aí. Se você não é tão próximo da matemática, ou se você não gosta, e se você acha difícil, tenta procurar naquilo que você faz no seu cotidiano para ver se tem matemática. Por exemplo, se você vai numa festa agora, tenta pensar em quem organizou essa festa, como ele organizou, ou você vai num casamento, ou pensar que, por exemplo, alguém teve que escolher a quantidade de bolo que vai ter, ou quantos bem casados eu vou comprar. Então, acho que se você conseguir, antes de entrar na aula e pensar naquilo como, é só a aula, conseguir pensar para que você está aprendendo, isso é bem valioso, viu? Agradeço pelo papo, viu, Vinícius? Foi muito rico. Eu acho que trouxe a matemática mais para perto aqui do pessoal. Eu que agradeço, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu espero que o nosso bate-papo de hoje tenha multiplicado seus conhecimentos sobre matemática. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.